Eu diria que isso é um tremendo desafio. Para qual igreja ir quando você é membro de uma igreja presbiteriana e a cidade que você chega não tem? É inevitável olhar para essa pergunta e pensar o seguinte: qual seria a igreja mais bíblica da sua cidade? Então, você vai ter que visitar as igrejas, independente da denominação. Você não vai ficar sem frequentar a igreja de Cristo porque não tem uma igreja presbiteriana na cidade em que você reside. E aí você precisa ser lembrado de algumas coisas importantes acerca disso. Por exemplo, qual é a igreja que o pastor ou que os pastores têm sido melhor expositores? Eu não falo da qualidade, mas da honestidade da pregação. Muitas vezes a gente vai querer ir para um pastor super carismático, mas ele não é honesto com aquilo que ele prega. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Essa igreja tem zelado pelos sacramentos, você tem visto o batismo, você tem visto a ceia acontecendo. Por exemplo, uma das questões mais complicadas da igreja hoje. Será que existe alguma igreja nessa cidade que tem tido o cuidado de fazer disciplina? Isso é complicadíssimo, porque a gente tem visto, na verdade, igrejas que têm oferecido um evangelho mais, como diria, light. E isso é muito complicado hoje em dia, né? Muitos têm buscado igrejas saudáveis, né? A gente tem ouvido falar muito de marcas da igreja. E isso, didaticamente, realmente nos ajuda. Mas aí eu fico pensando também a respeito da nossa responsabilidade como cristão. E aí surge um desafio a você, meu irmão. Será que você já parou para pensar que você poderia ser instrumento de Deus e conversar com a liderança da sua igreja, a depender da proximidade, né? Porque às vezes isso fica inviável realmente. Mas por que não conversar com a liderança e pensar em implantação de igreja? O quanto o nosso país não tem carecido de igrejas saudáveis. A gente tem visto muitas igrejas, mas a gente tem carecido de igrejas bíblicas, de igrejas que têm prezado pela uma sã doutrina. Então eu estou colocando mais lenha na fogueira, mas porque a gente precisa pensar a respeito disso. A gente precisa pensar acerca da nossa responsabilidade. Não é somente evangelistas e pastores que plantam a igreja. A igreja participa das plantações também. E a gente precisa pensar mais a respeito disso. Mas, concluindo, como eu tinha dito lá no início, pense acerca de pregação, leitura da palavra, batismo, ceia, disciplina, ou seja, marcas da igreja.